deixa eu ver como é que eu conto para o senhor. No dia seguinte, seu Divaldo, eu fui lá no lugar em que eu trabalhava e procurei ver quanto eu devia. Porque a vida é muito complexa. As chamadas mulheres de vida alegre têm uma vida muito triste. Elas dependem de 3 situações para viver. Pagar o bordel, 30% do que ganham. Pagar o proxeneta, o indivíduo que garante que ela trabalhe para ele. E pagar 30% à polícia naquele tempo, para poder ter liberdade de trabalhar. Então, o que fica com a gente é uma miséria. Então, a roupa melhor, é alugada. Na casa que mora, alugam tudo. E quando querem abandonar, não tem como pagar. Aí ficam, descem os degraus da miséria para a sífilis, a tuberculose, o assassinato, etc. E então fui lá e falei que não ia trabalhar mais, que ia viver por conta própria, queria levantar da minha dívida para poder pagar depois. A senhora gostava de mim como se eu fosse sua filha e me tratava como sua filha. Procurou me dissuadir, mas Maria de Madalena estava na minha cabeça. Jesus, quando disse a ela, eu peço a tua vida, um dia eu vou pedir a tua vida. E então, seu Divaldo, eu falei que ia voltar a trabalhar nos canaviais, a ser boia fria, pegar os caminhões para cortar cana, era o produto da época, em São Paulo, depois mudou para laranjas, depois para soja e etc. E então, aluguei uma casinha de quarto, cozinha e sala, numa rua que não tem saída, uma avenida, uma ruazinha sem saída. E fui morar lá. Isso, digamos que foi na segunda-feira, o senhor falou no domingo. Na quarta-feira, à noite, eu estava me preparando para dormir, muito cansada, quando bateram a porta, eu fui ver. Era um dos meus clientes, que eu dedicava a quarta-feira, eu era alugada a ele. E então, ele foi saber o que é que me aconteceu. E disseram lá na casa que eu havia me convertido. Pensaram que eu ia ser protestante. Não. Eu sou a Maria de Madalena. Não entendia nada de espiritismo, mas entendia de Jesus. Eu me entreguei a ele. E então ele perguntou que loucura era essa. E pediu para que eu voltasse. Eu disse que de forma nenhuma. Perguntou se eu amava, eu disse que não. Eu era uma profissional, eu ganhava do que trabalhava, agora eu ganho com corte de cana. Queimar a palha, cortar a cana, levar para o engenho e etc. E então ele disse, mas e se eu disser uma coisa a você? Um homem nunca deve dizer que ama a uma prostituta. E eu vou lhe dizer, eu amo você. Você seria uma mulher com quem eu me casaria. Ela disse, mas pode tirar o burrinho da chuva, porque eu não quero me casar com ninguém. Eu quero viver como aquela mulher que Jesus encaminhou para o bem. E ele continuou indo, mas eu não deixava ele entrar. Atendia na janela. E aí ele disse, se por acaso eu me responsabilizasse pela vida que você levava e lhe dei de tudo para você pertencer apenas a mim, você promete ser fiel? Ela disse, não sei. Eu nunca experimentei, eu não sinto nada por você. Ele disse, pois eu vou conquistá-la. E ele me conquistou, seu Divaldo. Ele me botou na escola Remington, era uma escola de costura, que no fim do curso a pessoa comprava a máquina à prestação e pagava trabalhando na costura. Colocou para eu aprender numa escola noturna a ler e assinar o nome. E até aí eu fiel, não cedia um passo. Ele na rua, eu dentro de casa, na janela. Por fim, eu comecei a amar, mas eu não sei o que é amar. Comecei a gostar dele. Ele era tão bom comigo, era tão gentil, me falava palavras tão bonitas.
É um homem rico, daqui da cidade. Tinha uma propriedade, era invejado, era viúvo. Então, um dia, um ano depois, ele disse: você é a mulher com quem eu me casaria. Você aceita casar comigo? Ele só se for na igreja e nos papéis, no fórum, no religioso e no civil. Ele casou. Casou e me trouxe para cá. Eu saí da miséria, do corte de cana, para ser também proprietária daqui do que o senhor está vendo. Isso ela me contando a varanda em pé, quando eu cheguei. Daí, eu me lembrei que Jesus disse a Maria de Madalena: vai e cuida dos teus filhos. E ela disse: mas eu tenho ventre varado e nunca fui mãe. E Jesus lhe disse: das mães que não têm filhos, dos filhos que não têm mães. Então eu disse a meu marido: eu queria tanto ter um filho, mas como eu fui operada quando eu fui trabalhar lá no lugar, eu não posso ter um filho. E ele disse: eu também queria muito ser pai. E não sei como é que nós fazemos. Então ele falou assim: vamos adotar uma criança? Faz um ano que o seu Divaldo esteve por aqui. Faz de conta que eu fiquei grávida naquela época. E aí a gente adotamos uma criança. Era um meninozinho de uns 8 anos. E de lá para cá, todo ano, no dia do nosso aniversário, a gente adotava uma criança. Eu já tenho 9, o que chegou hoje é esse, que eu botei o nome dele, Divaldo. Então eu queria que o Senhor abençoasse nossa família. E eu vi aquela escadinha dos filhos do amor universal, da misericórdia divina, do que a gente pode fazer quando se volta para aquele olhar, aquele homem que não nos pediu nada, mas disse: se vierdes ter comigo, eu vos darei o reino dos céus. Desta forma, eu entrei e celebramos uma oração de Valdinho, ali, lindo como o outro, muito engraçadinho. Pois bem, passaram-se os anos. Eu voltei mais 2 vezes. O meu amigo médico desencarnou. E hoje, pela manhã, na hora que eu recebi o e-mail, ou vídeo, para que olhasse Jesus, eu me lembrei dela. E meu olhar a Jesus foi o olhar dela. Eu disse: não sei por onde ela anda, mas a essa altura ela deve estar com 55, 60 anos, deve ser avó e etc. E falei com ele assim. Eu digo: esse meu olhar leva-me à cidade da noroeste de São Paulo, aonde eu consegui tirar a venda dos olhos de alguém para que te visse. E te suplico, amigo querido, que abençoes a todas as pessoas enganadas, a todos aqueles que não te conhecem, não fazem por mal, simplesmente não tiveram oportunidade de conhecer, ou de conhecer o mal. As informações eram insuficientes. Falaram de um homem da cruz, mas não explicaram exatamente porque que ele foi para a cruz. Então eu te quero pedir, amigo dos que têm esperança de uma vida melhor, que abençoes todas as mulheres que não são mães e gostariam de ter nos braços uma flor da própria carne, ou a abençoada flor da carne alheia, transformada em rosa de Sharon para perfumar o teu cadáver. E passei a tarde com a lembrança daquela jovem da noroeste de São Paulo,
que encontrou Jesus de uma maneira tão peculiar. E espero que aqueles que me estão ouvindo pessoalmente ou através das ondas Hertz, que tirem a venda dos olhos. E agora, nos próximos minutos, que nós olhemos Jesus e vejamos qual é a emoção que teremos ao contemplar-lhe a face de sexta-feira da paixão, porque amanhã pela madrugada ele ressuscita, radioso, atraindo-nos para a felicidade, para a plenitude, para o reino dos céus aqui na terra e para diminuir as nossas dores.